Olá, turminha. Vamos continuar a nossa atividade? Hoje, durante a aula, e vocês que estavam em casa, vocês experimentaram alguns alimentos e puderam sentir o gosto deles, se era doce, amargo, azedo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre paladar. O que é paladar? Você já ouviu essa palavra? Na língua existem diversas papilas, onde estão agrupadas as células sensoriais, capazes de perceber o gosto dos alimentos. Então, as papilas, que têm células sensoriais, nos ajudam a perceber o gosto dos alimentos. O paladar é o sentido que nos permite sentir o gosto de cada alimento. É através dele que sabemos se o sorvete é doce, o bife salgado, o limão é azedo e assim por diante. Então, o paladar é o sentido que nos ajuda a descobrir o gosto de cada tipo de alimento. Definimos sabor como uma mistura de sensações: gosto, cheiro, consistência. Com o sentido do paladar, somos capazes de distinguir 4 sabores básicos: amargo, azedo, doce e salgado. Existe ainda um quinto sabor, que é conhecido como umami. Entretanto, este gosto só é observado em alimentos que possuem glutamato monossódico, temperos, por exemplo. Então, nós definimos o sabor como uma mistura de sensações. Então, o paladar é o sentido que nos ajuda a distinguir, a diferenciar os sabores de cada tipo de alimento. O gosto é percebido por nós graças às chamadas papilas gustativas. Nessas papilas está localizada uma grande quantidade de células sensoriais, capazes de captar informações a respeito do sabor dos alimentos. Então, as células sensoriais ajudam a captar o sabor dos alimentos. Elas estão localizadas principalmente na região superior da língua e no palato. Entretanto, podem ser encontradas em outras regiões. As células sensoriais captam diferentes gostos graças às substâncias químicas presentes nos alimentos e por isso são chamadas também de quimiorreceptores. Então, as células sensoriais que vão ajudar a captar os diferentes gostos graças às substâncias químicas que tem nos alimentos. Então, por isso, quimiorreceptores, porque capta os sabores com a ajuda das substâncias químicas. As papilas são classificadas em 4 tipos: as circunvaladas, fungiformes, foliáceas e filiformes. Meu Deus, professora, o que é isso? Que nomes estranhos são esses? O que significa? Vamos descobrir? As papílulas circunvaladas, que é um nome, né, meio que lembra circunferência, elas carregam esse nome porque elas têm um formato de vale e elas estão localizadas no alto da língua. Essas papilas, a estrutura dela é circular, então ela permite que os líquidos sejam mais fáceis de digerir, fluam mais fácil. As papilas foliáceas, que nome estranho também, professora. O que significa? Elas têm uma forma de folha. Elas são menos desenvolvidas pelos seres humanos. Tem alguns botõezinhos gustativos e estão localizadas nas bordas, no cantinho da língua. Nós também temos outros 2 tipos de papilas que nós vimos aqui no texto, que são as papilas fungiformes. Que é isso, professora? Como o nome também está falando, ela lembra cogumelos. E sua base é estreita, é a pequenininha. No topo é mais dilatado. Ela tem alguns botõezinhos que ficam localizados na pontinha da língua. As papilas
filiformes. Meu Deus, professora, o que é filiformes? É fila, professora? Não, essas papilas, elas têm uma forma de filamento. Elas estão na nossa língua e apresentam pouquinhos botõezinhos nela, mas ela ajuda na digestão dos alimentos, porque o seu formato ajuda a conduzir, quando nós vamos mastigar e engolir, a conduzir, a empurrar esse alimentinho até chegar no nosso estômago, a fazer todo o processo de digestão. Então, a nossa boca é onde vai começar o processo de digestão dos alimentos. Você sabia que começa quando nós colocamos na boca e mastigamos? Então, cada uma aqui dessas papilas gustativas tem uma função muito importante. Somente as papilas filiformes, elas não são capazes de captar o gosto, estando relacionadas às sensações a respeito da textura. Então, elas não ajudam no gosto, mas elas nos ajudam na textura, né? Se o alimento tem alimento que é bem macio, tem os alimentos que são mais ásperos, então ela ajuda nessa textura aqui dos alimentos. E também, né, a nossa boca, a nossa língua, quando estamos mastigando, é onde começa todo o processo da digestão. Por isso que é muito importante mastigar bem os alimentos. Por muitos anos, acreditava que os sabores eram percebidos em áreas diferentes da língua. Então, olha lá, o doce era aqui no comecinho, bem na pontinha da língua. O salgado já era aqui mais no meio. E o azedo e o amargo era dos lados aqui da língua. Cada lado captava um sabor diferente. Hoje, nós sabemos que isso não é mais aceito. Durante muito tempo, acreditou-se que na língua existiam regiões específicas para se sentir o gosto de certos alimentos. Acreditava-se, por exemplo, que o doce era sentido na ponta da língua, enquanto o amargo apenas na região posterior dela. Então, ó, lá atrás o amargo. Hoje, sabemos que isso não é verdade. Apesar de muitos autores ainda apresentarem em seus trabalhos essa divisão, sabemos que os receptores para diferentes sabores estão distribuídos de maneira aleatória por toda a língua. Não estão localizados predominantemente em uma única área. Então, hoje a gente sabe que não é mais desse jeito aqui. O doce, o salgado, em várias regiões temos várias as papilas gustativas aqui que nos ajudam a detectar o gosto dos alimentos. Então, essa teoria já é uma teoria que foi antiga, que não existe mais. Uma característica muito interessante do paladar diz respeito ao quente e ao frio. A temperatura do alimento pode fazer com que você perceba de maneira diferente. Acredita-se que temperaturas maiores, quando tiver, então, né, coisas maiores, temperaturas mais quentes, estão relacionadas à sensação de doce, enquanto que as temperaturas inferiores, mais frias, elas lembram sabores ácidos e salgados. O que isso quer dizer, então? Quanto mais quente tiver um alimento, mais doce ele vai parecer. Então, quando a gente pega um chocolate, se ele está na temperatura ambiente, ele é interpretado como mais doce do que aquele guardado na geladeira. Então, olha que interessante. Então, quando a temperatura está ambiente, ou né, está um pouquinho mais quente, a gente consegue descobrir mais fácil o gosto doce do que quando está bem gelada. Então, mais alguns alimentos a gente consome, né, quente ou temperatura ambiente. Então, um chocolate quente, a gente vai sentir mais o gostinho dele de doce do que um chocolate gelado, quando a gente vai tomar. Esse texto, quem fez foi a Vanessa dos Santos, e ela é graduada em biologia. Então, olha que interessante, né? Na nossa língua existem várias papilas gustativas e elas nos ajudam então a descobrir se o alimento é doce, amargo, azedo, ácido.
Alguns de nós adoram comer coisas doces. Tem pessoas que gostam de coisas ácidas, aqueles docinhos, né, balinhas que quando a gente põe na boca, a gente faz aquela caretinha. Então, cada um tem um jeito diferente de gostar, né, do seu alimento preferido. Mas alguns alimentos são saudáveis e alguns alimentos não. Você sabe me dizer quais alimentos são saudáveis e quais alimentos não são saudáveis? Trouxe aqui para vocês um exemplo de alguns alimentos. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma fotinho de vários alimentos. Vamos lá, hein? Aqui é um supermercado. No supermercado, nós encontramos muitos alimentos diferentes. Quando a mamãe, né, vai lá fazer compra, então ela encontra várias coisas diferentes. Então aqui eu tenho algum exemplo. O menininho está comendo um sanduíche. Será que esse sanduíche aqui é saudável? Aqui nós temos batata, trigo, arroz, milho, camarão, peixe, morango. A menininha aqui está fazendo um lanche. Ela está comendo uma fruta e aqui também tem um pãozinho. E isso aqui, você sabe o que que é? Um caranguejo. Uma alface, uva. E aqui, esse rapaz está fazendo o que será? Ele está fazendo pão, que o pãozinho é uma coisa muito importante, que muitos de nós comemos no café da manhã. Então, será que todos esses alimentos, eles são saudáveis? Todas as maneiras que eu vou consumir esses alimentos, eles são saudáveis? Então, agora nós vamos fazer um desenho, né, sobre a dinâmica que a gente fez na sala, o que vocês fizeram em casa, e na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho sobre quais são alimentos saudáveis e quais não são.